Senhoras e senhores, já diria meu amigo Mano Brown, a vida é louca e o amanhã só pertence a Deus. Mas cogitar o futuro é a especialidade da humanidade e por isso este vídeo é sobre especular. Especular, porém dando ideias. Qual será o próximo técnico do Santos? Como eu, assumidamente, sou contra brasileiros, fiz aqui um compiladão de técnicos gringos. Claro, um compiladão que não tem todos os técnicos gringos da humanidade. Alguns que eu gostaria, não estão nessa lista. E claro, outros foram cortados, porque eu acho que não seriam bons nomes. Então eu pedi ajuda para algumas pessoas, a maioria membros do canal. Eu falei, membros, vocês que são homens e mulheres e jovens e pessoas incríveis e articuladas, defendam sua tese. Qual nome você gostaria de ver no Santos? Faz um videozinho e me manda. Eu vou colocar no compiladaço agora para a gente cogitar qual nome será o próximo técnico do Santos. E eu fiz, na verdade, esse vídeo só com nomes de gringos, não só porque a preferência do canal é essa, mas também porque, segundo apurações da A Tribuna e do UOL, é a preferência da diretoria do Santos. Não é como se estivesse descartado o nome brasileiro, mas a preferência é por técnico gringo. O que, um, me deixa feliz, dois, eu acho inteligente. Só lembrando que para domingo, o clássico contra o São Paulo, já foi confirmado que Marcelo Fernandes, o assistente fixo, né, do Santos, será o técnico, tudo bem. E isso também indica que, claro, não dá para ficar enrolando semanas, mas que a pressa não é fechar com qualquer um. É sentar, estudar e ver um técnico de qualidade. Por essa questão do tempo, aumentam as chances de um gringo. Acho isso inegável, porque tem toda uma negociação, eles entendem que esse momento, essa altura do ano, é um momento que você consegue trazer um cara que vai se acostumar com o país, com o elenco e tal. Lembrando para mim, quem é bom se acostuma na hora. Essa é a realidade, mas enfim, tem todo esse conceito de acostumar e tal. E a diretoria do Santos enxerga que precisa ser certeira, finalmente, e dar tempo a esse gringo. Por mim, tudo bem, acho um grande acerto se de fato for. Não enxergo nenhum brasileiro capaz de assumir essa bomba, porque o Santos hoje é uma bomba, é uma crise, né? Uma crise eterna, a crise não passa, mas eu acho que com potencial, com inteligência, dá para fazer esse elenco render mais. Daqui a pouco eu apresento os convidados. Antes eu só quero argumentar um pouquinho também por que eu traria um gringo além desses motivos. O principal para mim é o elenco e a parte jovem do elenco. Você precisa ter técnicos inteligentes que façam esses meninos evoluírem rapidamente. Senão, eu recebo muito esse comentário. No vídeo da demissão do Carille eu recebi. Noné, você força a barra com os meninos. Gente, se não jogar agora, não adianta chorar quando eles tiverem 23 anos brilhando em time grande na Europa. Pensa no Corinthians, que teve um Marquinhos, que é um dos melhores zagueiros do mundo, titular absoluto da seleção, e mal jogou no time profissional. E aí o corintiano viu ele jogando na Roma, agora brilhando no PSG, brilhando na seleção, e não teve no próprio clube. Eu acho que a gente precisa aproveitar agora. Não dá pra gente queimar os meninos e viver de refúgio, viver de velho refúgio, viver de jogador supostamente experiente que é refúgio. Não dá. Precisa ter alguém que evolua esses meninos. E aí eu sempre lembro, eu sempre falo, né, na verdade, de que é preciso ter um plano de carreira à la Neymar, que ficou por alguns anos aqui. E aí o pessoal lá do grupo dos membros, nesse caso foi o Rafael Lira, que infelizmente é torcedor do Arsenal, sabe Deus porque ele escolheu sofrer tanto no Brasil quanto na Inglaterra, falou uma coisa que é verdade e ficou guardado comigo. Os caras vêm pegar os meninos cedo aqui, não só porque é mais barato, né? Você comprar um moleque de 18 que ainda não brilhou, mas que tem um potencial e você enxerga, é mais barato de comprar o de 20 que já brilhou e vai ficar mais caro e com mais concorrência. Mas também eles fazem isso porque lá fora eles formam esse jogador tática, tecnicamente, com o que eles têm de melhor, com a capacidade intelectual de treinadores deles, que aqui no Brasil a gente não tem. Técnicos brasileiros formam mal os jogadores, né? Então trazer um gringo que vai formar esses moleques a tempo de fazê-los brilharem aqui no Brasil é muito importante. Se você duvida, é só olhar para o time verde que mora aí ao lado com o nosso querido Abel. O Abel Ferreira está ganhando só 2 Libertadores no mesmo ano, e não é acaso, e revelando molecada, e apostando nos meninos, e fazendo o Palmeiras, que já tem um monte de dinheiro, assim que precisar vender esses meninos, lucrar. O Abel tá aí. Se a gente não tentar imitar, eu não tô falando de português, tô falando de técnico capaz, a gente vai ficar ainda mais para trás. Financeiramente a gente já não briga. Se não for intelectualmente, ferrou.
Enfim, a partir de agora, não sou eu que falarei, serão quantos convidados? 8 convidados. O primeiro, eu vou passar a ordem para vocês, porque depois eu não preciso nem voltar. Eles vão argumentar com os técnicos. Temos quantos técnicos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 técnicos, se eu não errei a conta. É bem possível que eu erre a conta, porque tem convidados que vão falar do mesmo. Mas assim, o primeiro é o Léo Ferreira. O Léo Ferreira é repórter da TNT e vai falar do Fabrício Bustos, que está no Barcelona de Guayaquil. Um nome que o UOL já falou que o Santos teve oferecido. E o próprio Bustos assumiu que empresários no Brasil, uma equipe dele no Brasil, tenta encaixá-lo em algum time. Para quem não conhece o Bustos, os meninos vão falar, o Léo também, ele trucidou o Santos, né, falando português claro, na Libertadores no ano passado, com o Barcelona de Guayaquil, ganhando os 2 jogos. O segundo vai ser o nosso querido Gabriel Rex, que é do canal Prosa Santista, que também vai defender o Bustos. Depois vem o Lucas, que é um jovem maravilhoso, tem 14, 13 anos, não lembro agora, Lucas, desculpa, que é membro lá do canal e que vai defender o Crespo, que está sem clube, tal como o Dani Leiras, outra pessoa incrível, que também vai defender o Crespo. Depois vem o Pedro Curti, que vai falar do Bielsa, que é um sonho impossível, mas também é o meu sonho impossível, então eu deixei aparecer no vídeo. O Lucas Paes vai defender Sebastião Becassese, que está no Defensa e Justiça, vamos falar o espanhol correto, um nome adepto do São Paulismo, revelado pelo São Paulo, maluco que nem o São Paulo, e vocês sabem que eu gosto de maluquice, então tudo bem. O sétimo vai ser o Pedro, que mora em Portugal e vai trazer o nome do Pepa, que treina o Vitória de Guimarães, que foi especulado no Santos. Se eu não me engano, depois da demissão de Gesualdo, eu posso estar errando, ou foi na saída do Cuca. Acho que foi na saída do Cuca. O Pepa foi especulado no Santos. E o último vai ser o Snar, que vai trazer Maurício Pellegrino, técnico hoje do Vélez Sarsfield, um bom técnico também. Eu gosto, na verdade, de todos esses nomes. Ainda não é hora de eu falar o meu preferido. Isso a gente deixa pro futuro. Agora eu quero que vocês acompanhem os jovens dando os argumentos. Eles são bons. Acompanhem. Tamo junto. O meu técnico estrangeiro, o meu técnico só seria estrangeiro, inclusive, para substituir o Carille. O meu técnico preferido para substituir o Fábio Carille é Fabian Bustos. Fabian Bustos é um treinador argentino, na casa dos seus 50 anos, ainda é um pouco inexperiente, mas é muito bom treinador. É argentino, trabalha agora no Barcelona de Guayaquil e começou a carreira dele há alguns anos no Delfim, onde ele começou um projeto no Delfim, que é um time menor ali do Equador, conquistou o título equatoriano com o Delfim a partir do seu projeto e levou o time à Libertadores da América enfrentando o Santos, não com ele no cargo, mas porque ele já teria sido contratado pelo Barcelona na época, mas foi ele que foi campeão da Libertadores e levou o time campeão equatoriano, desculpa, e levou o time à Libertadores para enfrentar o Santos na Libertadores 2020. Depois ainda se classificou, aquele time mesmo que ele montou, se classificou, foi para as oitavas de final e aí acabou perdendo para o Palmeiras, né? E aí, no Barcelona de Guayaquil, onde ele assumiu também para fazer um projeto mais de longo prazo, tá indo muito bem. É um treinador que organiza bastante os times, o time é muito organizado taticamente, engoliu o Santos na Libertadores do ano passado. Para quem não sabe, ele era o técnico do Barcelona de Guayaquil na Libertadores do ano passado, ganhou os 2 jogos. É um time que é muito intenso, a marcação é sempre lá na frente, ele é bastante ofensivo, mas ele sabe quando o time tem que recuar, tem que deixar um pouco a bola com o outro time para descansar também. Então esse seria o meu treinador, ele está empregado, o Santos provavelmente teria que pagar a multa ali para tirar o Bustos do Barcelona, mas é o treinador que eu traria para o Santos nesse momento. Grande abraço. Eu sou o Rex, lá do canal Prosa Santista, e hoje estou aqui para defender um técnico gringo que a gente tanto ama no nosso querido Santos. E para quem está pensando, quem me conhece, sabe que eu vou falar dele, Sebastião Becassese, você está errado. Porque por mais que eu seja o fã que eu mais conheço do Becassese aqui no Brasil, um cara que vê os jogos de Defensa e Justiça, gosta da história do Beca e acha um cara muito incrível e que eu sonho em ver no Santos, inclusive se vier eu vou ficar muito feliz, é claro, eu acho que talvez não seja o momento pro Becassese. Com isso, eu peço um outro técnico,
Fabian Bustos, o que está no Barcelona de Guayaquil, é um técnico bem interessante que passou por times menores até chegar no Delfim, pegou o Delfim numa situação complicada e conseguiu fazer uma ótima campanha, e depois foi para o Barcelona de Guayaquil, um time com não muito investimento, e fez esse time com não muito investimento, tendo como um craque um jogador de 34 anos chamado Darmian Dias, chegar à semifinal da Libertadores. Sim, eles jogaram contra a gente na última Libertadores na fase de grupos. Amassaram o time do Santos a propósito. É um time que sobe e desce em bloco, o que ajudaria tanto o ataque quanto a defesa do Santos. Afinal, seria um bloco subindo e defendendo, bem compacto, tirando esse espaço da linha de 4 que hoje o time do Carille tanto apresenta. É um time que aposta muito na parte física, e isso poderia ser um empecilho pro Bustos aqui no Santos. Mas eu acredito que com bastante treino e bastante prática, o Bustos vai conseguir fazer esse time dar certo. É um técnico que treina bem times emergentes e acho que pode dar certo no Santos. Fala galera do Elvin de Santos. Bom, o meu, como todo mundo sabe, a notícia, o Fábio Carille caiu. E o técnico que eu defendo para treinar o Santos é o Crespo, por ser o que mais combina com o estilo de jogo do Santos, por ser com 3 zagueiros, que eu acho que é o melhor para esse elenco. E também porque não tem técnicos muito bons no mercado e ele é o melhor entre eles. Sendo gringo ainda, que a diretoria do Santos quer. Eu acho que o nome do Santos, o próximo treinador tem que ser o Hernan Crespo. Fez um trabalho muito bom no São Paulo, no Paulistão, fez o time jogar bem. Sem essa pressão idiota de ser campeão, vai conseguir fazer um ótimo time. Um abraço! Salve, salve, Felipe Noronha, um grande abraço a você, aos amigos que estão nos assistindo. Rapaz, pra mim técnico seria o Louco Bielsa, tá? 2013 eu gostaria que ele tivesse vindo, acabou não dando muito certo. Gosto muito do futebol dele, futebol pra frente. É um cara que trouxe o Leeds pra primeira divisão da Premier League, então se adequando aos salários do que o clube pode pagar, pra mim seria o Louco Bielsa. Um grande abraço e é isso aí. Eu acho que o melhor nome seria o BKSS mesmo, o argentino. E não falo nem só especificamente dele, mas dele no caso, porque ele, no trabalho dele, principalmente no Defensa e Justiça, e também nos outros, ele soube trabalhar bem com molecada. Já mostrou isso várias vezes, que sabe trabalhar bem com jovens, que sabe trabalhar bem com categorias de base, com jogadores que vêm das categorias de base. Acho que isso é essencial no treinador para o Santos atualmente. Os times do Beck, eles têm característica, o Norinha já chegou a comentar em vídeos inclusive, mais verticais, mais de pressão, de manter posse de bola, de controlar o jogo através da posse de bola quando necessário. Acho que é uma coisa importante, mas também o Beck sabe fazer o time, se necessário, jogar mais na questão da intensidade e velocidade mesmo. Não é do mercado sul-americano, mas é do mercado daqui, de Portugal. É o Pepa, treinador do Vitória de Guimarães. Ele não é um dos nomes mais comentados, mas já vem recebendo uma certa notoriedade pelos bons trabalhos que ele tem feito no campeonato português, em equipes pequenas, mas já foi cogitado tanto no Porto e no Benfica, porque vem se provando ser um técnico bom. Ele é jovem, tem ali seus 40 anos, surgiu na base do Benfica, mas já tem passagens por outras equipes, ali da briga de acesso da segunda divisão, contra o rebaixamento, mas ganhou destaque mesmo foi no Tondela. Depois do Tondela ele foi para o Paços Ferreira, onde fez um ótimo campeonato de meio de tabela, considerando o tamanho da equipe, e agora está brigando ali pelo G6, G8 do Campeonato Português no Vitória de Guimarães. Ele é um técnico que já mostrou saber trabalhar com recursos escassos, que é barato ainda, tanto pela fase da carreira, quanto pela equipe modesta em que ele se encontra, mas que também está esperando uma chance de brilhar numa equipe grande, e eu acredito que no Santos ele tem ainda mais visibilidade do que no Campeonato Português, mesmo pensando em mercado Europa. Eu acredito que ele tem o perfil que a gente precisa para a temporada, que é de agradar a torcida com futebol legal, mas sem passar sufoco, e que condiz com o material humano que a gente tem no nosso elenco. Ele sabe trabalhar com as linhas mais recuadas, que eu acredito que seja interessante, porque a gente vai jogar com equipes que vão atacar a gente e que tem uma superioridade técnica. Então, ele sabe trabalhar com a defesa que cobre o espaço do ponto futuro, não tomam muitas bolas nas costas, não tomam bolas de contra-ataque. Eu acredito que a gente é uma parte em que a gente tem deficiência que ele pode consertar, inclusive com os laterais,
que ficam fixos na hora da marcação. Eu acredito que ele possa consertar a deficiência defensiva que a gente tem nos nossos laterais. Mas é uma equipe que não é defensiva, porque a transição é muito rápida. São os times que saem tocando a bola da defesa, mas que chegam com muita velocidade no ataque, inclusive fazem muito bem a inversão de um lado para o outro do campo, buscando o espaço vazio para os jogadores de lado e para os atacantes poderem correr e chegar com bastante gente no ataque. Ele gosta de fazer isso, no mínimo com 5 jogadores, com os meio-campistas que chegam de trás, e a gente tem um cara que chegou justamente para fazer isso, que é o Ricardo Goulart, chegar de trás, enquanto o jogador de lado está na linha de fundo, chega de trás batendo, ou para o centroavante, que é o destaque do nosso time esse ano, que é o Marcos Leonardo. Ele já mostrou que sabe jogar com jogadores jovens, com jogadores que podem aprender a fazer outras funções. Ele gosta de jogar no 4-3-3, mas sabe se adaptar para o 4-4-2, ou em alguns casos com uma linha de 5 atrás. Ele gosta de adaptar o time dele para o adversário em específico, até pela necessidade dos times em que ele treinou no Campeonato Português. São jogadores de lado que marcam em triangulações, que saem logo na perca de bola e que depois já estão prontos para fazer a formação ofensiva, e também com volantes que cobrem a defesa na hora da marcação, mas que saem jogando, que a gente tem hoje no nosso time, o Sandri, o Jobson, o Camacho. Eu acho que ele pode aproveitar muito bem o que a gente já tem no time, sem precisar de muitos reforços, e que cabe nos nossos sonhos, é uma possibilidade real, apesar de não ser um dos mais comentados. É isso, um abraço, tamo junto. Olá Noronha, olá pessoal do Elvin de Santos. Hoje eu tô aqui para falar sobre um técnico que eu gosto muito e que eu considero que seja uma boa opção para treinar o Santos na temporada de 2022 e talvez ter uma sequência nas próximas temporadas, que faz muito tempo que a gente não consegue ter isso com nenhum técnico. Eu vou falar do Maurício Pellegrino. Ele hoje é técnico do Vélez, só que já tem passagem pela Europa, já é um técnico mais cascudo, né, diferente do BKSS, do Zubeldia, né, que ainda estão aqui no nível da América do Sul. O Pellegrino foi auxiliar do Liverpool e da Internazionale no início da década de 2010. Depois assumiu times como Valência, Alavés, Southampton, na Inglaterra. Voltou para o Leganés. Só que a impressão que ele deixou na Europa, ali depois do Leganés, não foi tão legal. O pessoal estava com dúvida, não estava tendo opção de crescer na carreira. Então ele resolveu dar um passo atrás e voltou para o Vélez, que estava numa crise enorme depois da saída do Heinz, crise financeira até. Ele aceitou diminuir muito o salário dele para treinar o Vélez, que é o time do coração dele. E desde então ele vem fazendo boas campanhas, participou de Libertadores, vai bem no campeonato argentino, e o Vélez continua nesse problema de crise financeira, não contrata muito, tem um time ali limitado, mas que joga bem, que eu acho que é o importante, né? Jogar bem. Começando falando aqui dele, ele me lembra um pouco o Sampaoli nos bons momentos, mas ele é bem mais conservador que o Sampaoli. O esquema base dele é um 4-2-3-1, né? Aí que pode variar para um 4-3-3, depende de como vocês quiserem ver. E na hora de defender, ele costuma defender num 4-4-2. Ele nem sempre pressiona em bloco alto, né, que o pessoal gosta de falar, bloco alto, que é quando o time sobe para pressionar lá perto do gol. Ele faz isso, mas ele também defende em bloco médio, né, ali na faixa do meio de campo, sem deixar de pressionar. Não é porque tá deixando o time avançar até o meio de campo que ele não está pressionando. Ele sempre busca que os seus jogadores pressionem o portador da bola. Por quê? Porque sempre vai dificultar o passe. Quanto pior sair o passe, pior vai ser o domínio do outro jogador e mais fácil vai ser de roubar a bola dele. É um princípio básico aí. Então, tem essas diferenças. Às vezes pressiona lá perto do gol, às vezes pressiona no meio de campo, mas nunca vai deixando o adversário chegar perto da própria área, como a gente está vendo acontecer no time do Carille, que tem toda a filosofia de defender o funil, que dá uma liberdade para os jogadores adversários acabarem buscando espaço na nossa defesa. Então é sempre isso. A básica da defesa é 2 linhas de 4, 2 na frente, sempre pressionando o portador da bola, sai em transição rápida. Defensivamente tem 2 principais situações, né?
Quando o adversário está pressionando o time do Pellegrino, ele faz uma saída com os 2 zagueiros, uma linha de 4 na frente com os 2 volantes e os 2 laterais. Ele avança um pouco os laterais para a linha dos volantes. E tenta sempre atrair o adversário para um lado do campo, buscando uma inversão rápida para o outro e sair em velocidade. Outra opção é quando o adversário recua, né? Igual, por exemplo, o Juventude fazia na Vila o ano passado e a gente não conseguia agredir. Nesses momentos que o Pellegrino se aproxima muito do estilo do Sampaoli, que é não ter medo de avançar os jogadores e chegar com muita gente na área. Geralmente ele fica com os 2 zagueiros em linha, avançam os laterais para a linha de um dos volantes, avança um volante para a linha do meia e dos pontas e o centroavante na frente. Então ficam 2-3-4-1, que é bem ousado, né? E ele busca sempre inversão de posições, um volante com ponta, o lateral com ponta, volante com lateral, sempre inversão de posições. Você vai ver volante chegando na linha de fundo para cruzar, você vai ver ponta chegando para finalizar como centroavante. É muito parecido com o Sampaoli. E ele chega com 6 na área, por exemplo, que é isso contra times que permitem esse avanço. E para evitar tomar o contra-ataque, ele é muito adepto do perde-pressiona. Perdeu a bola, tenta roubar, faz falta, mata a jogada, toma muito amarelo. É bem parecido com o Sampaoli. Basicamente isso, pessoal. O Maurício Pellegrino é um técnico que eu gosto muito, é capaz de trabalhar com baixo investimento, consegue trabalhar muito jovens, né? Nesse tempo de velhos, a gente já teve alguns jogadores aí que ganharam espaço e partiram para a Europa. E eu acho que ele é bem compatível com o estilo do elenco do Santos, que não é de tanta força física, mas sim de jogadores jovens, rápidos, leves, que tem drible, que tem passe. E seria uma boa opção, acho legal se o Santos pensasse nesse nome. Valeu, pessoal.